Olá, pessoal, como estamos? Meus cumprimentos de saúde e paz. Hoje o nosso vídeo é para falar sobre as peculiaridades do agronegócio, tanto as peculiaridades naturais inerentes, como também alguns aspectos legais jurídicos desse setor. Bom, dependência do clima é uma característica peculiar do agronegócio, não que outras atividades também não tenham, alguma dependência climática, mas isso é muito mais característico do setor agrícola. Tá? A correlação tempo de produção versus tempo de trabalho, existe uma peculiaridade, uma característica específica de atividades agrícolas e pecuárias com relação a ano agrícola, que a gente já falou sobre isso, safra, então período de colheita, de plantio, de colheita, que pode demandar mais serviço, menos serviço, ou mais mão de obra, ou menos mão de obra. Então, essa característica também é bastante peculiar do setor agrícola. Também há uma dependência de condições biológicas, né, se referindo aí a sementes, qualidade de mudas, também capacidade produtiva de solo, tá? Terra como participante da produção, aquilo que a gente falou lá no primeiro vídeo, na primeira parte da nossa introdução, quando a gente entendeu que a terra é o principal fator de produção para o agronegócio, né? Bom, a gente também corre risco aí, tem uma particularidade aí para o setor, que é com relação à estacionalidade da produção, né? Mais uma vez, se referindo aí à questão de safra, de períodos de seca, né? Que podem influenciar, de seca ou de enchentes, né, que podem influenciar na produção agrícola. Tá? Incidência de riscos, que é bem maior, dado a essas características, por exemplo. O sistema de competição econômica, né, uma vez que a gente lida com mensuração a valor justo, né, o mercado sempre muito rigoroso e sempre muito volátil, né? A questão de você estar lidando, na maioria das vezes, com commodities, né? Que são precificadas aí a partir de todo um movimento do mercado interno e externo, principalmente, né? Então, o fato dos produtos não uniformes, isso é mais, na verdade, também um risco que a produção agrícola corre, porque, de acordo com a qualidade, com o controle de qualidade que nós temos hoje, essa não uniformidade causa um problema, né? E isso é característica comum do setor, porque a gente está falando de alimentos, a gente está falando de produção de ativos biológicos, né, de seres vivos, que, que tem por si só as suas características e as suas questões naturais, que promovem aí todo um desafio para o setor. E por fim aí fala-se do alto custo de saída aí, ou entrada, tanto de insumos quanto de matéria-prima, de materiais secundários e tecnologia, né? Então, existe um alto custo envolvido para que você melhore a sua produtividade na mesma área de plantio, de criação, ou mesmo em áreas menores, né? Para que a gente impacte menos ainda as questões naturais do nosso globo, né? Com as atividades agrícolas. Bom, mas além dessas peculiaridades, nós também vamos citar aqui algumas peculiaridades jurídicas, né, legais, da forma de se trabalhar as empresas rurais, né, no nosso país. Bom, o que é uma empresa rural? Né? A gente já viu esse conceito lá nos primeiros vídeos, é a unidade de produção em que são exercidas atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, criação de gado ou culturas florestais, com a finalidade de obtenção de renda. Tá? E o que é então o empresário, a figura da empresária? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica, organizada para a produção ou circulação de bens e ou serviços. No caso do empresário rural ou da empresária rural,
esses seriam bens e serviços rurais, né, do campo, agrícolas ou pecuários ou agroindustriais. Bom, e o que é uma sociedade? A gente entende por sociedade aquelas pessoas que celebram um contrato e que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica, um ou mais negócios determinados, né? E a partilha entre si dos resultados, assim como também dos prejuízos. Resultado entendendo, né, lucro e ou prejuízo. Bom, dentro do agronegócio a gente também tem uma forma de se trabalhar que chamamos de parcerias. Adotar parcerias rurais como instrumento de desenvolvimento da atividade agropecuária não tem sido recurso prático utilizado por proprietários e produtores rurais que estão com seus bens inativos, né? Muito embora esses dispositivos estejam a seu alcance para o exercício imediato. Bom, a parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, em contrato, né, o uso específico do imóvel rural, de parte ou partes deste, né, incluindo ou não benfeitorias, outros bens e ou facilidades, como o objetivo de nele ser exercida a atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, mediante a partilha de riscos, do caso fortuito, e de força maior de empreendimento rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem observados os limites percentuais da lei. Bom, a parceria rural ela é um contrato, tá, gente? Que pode ser feito aí entre duas ou mais pessoas ou empresas, tá, daquele imóvel rural especificamente. Aquele imóvel rural entendendo aí como aquela empresa, aquela área rural que pode ser agricultável. E aí nesse contrato vão se estabelecer os critérios, né? Se o contratante vai poder usufruir de todo o imóvel, de toda a área, né, da propriedade, ou apenas de parte dele, se vai poder usufruir de todas as benfeitorias, galpões, celeiros, enfim, todo o estabelecimento ali que estiver presente na área, se esse contratante vai poder usufruir ou não. Ali também vai se determinar o tempo desse usufruto, né? O tipo de atividade que vai poder ser explorada ali, e a critérios de partilha dos riscos, né? Dos possíveis prejuízos que possam ter, assim como também com relação à questão do lucro. E aí existem leis específicas que estabelecem um percentual mínimo e máximo para que sejam observados, né, esses limites percentuais aí entre contratante e agora me perdi. Mas, enfim, o proprietário rural e a pessoa que está contratando em forma de parceria, né, essa área, tá? Bom, temos também o arrendamento rural, que também é um contrato agrário. Da mesma forma, esse contrato pode determinar ou não o tempo de uso e gozo do imóvel, de partes deste. Pode incluir ou não outros bens, benfeitorias, facilidades. Tem o objetivo de ser exercida a atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, mediante certa retribuição ou aluguel. Aí é onde está a diferença, tá? Então também vai ter lá, a lei também especifica os limites percentuais, piso e teto para isso, mas a grande diferença, tá? Ou talvez a única diferença nesses dois contratos seja justamente essa questão a parceria, ela é uma... você tem percentuais para partilha de lucros e de prejuízos, e no caso do arrendamento, você tem um percentual para um aluguel, né? Uma espécie de aluguel. Então, eu vou assumir, eu estou arrendando uma propriedade, determinados termos, e eu vou assumir o resultado, né? Tanto faz lucro ou prejuízo. E independente do resultado, eu vou pagar um aluguel mensal ou anual, né? E aí vai de acordo com o contrato, para o proprietário, a proprietária daquela área, ok?
Então, os participantes de um contrato, nesse termos, né, de arrendamento rural, o arrendador, que é o proprietário, o arrendatário, que é então a pessoa que vai representar, que vai usufruir da propriedade, né, naquele tempo ali que ficou contratado, através de um aluguel. E o subarrendatário, que, quando permitido em contrato, é a pessoa que vai relocar, né, realugar do arrendatário aquela propriedade, que também é algo comum no setor, tá? Comum de acontecer. Bom, são formas de se trabalhar no agronegócio. Existem algumas outras maneiras de se fazer essas parcerias e arrendamentos. Tem também o que a gente conhece como meieiro, né? Tem outras formas informais, digamos assim, de se trabalhar, de se cultivar a terra, de se realizar atividades agropastoris no nosso país, especialmente em regiões menores, com empresas ou pessoas físicas, entre pessoas físicas, principalmente, né? Então, assim, a contabilidade ela tem o desafio aí de registrar esses contratos e fazer a devida contabilização, escrituração, né, de como essas propriedades são gerenciadas e usufruídas, seja pelos proprietários, seja pelos arrendatários, parceiros, enfim. Então é isso. Nesse vídeo a gente encerra por aqui. Saúde, paz. Até o próximo.